Você já sentiu que a sua ausência está mexendo com a cabeça de alguém? Que o simples fato de você ter se afastado virou um buraco que essa pessoa tenta fingir que não existe, mas que está consumindo ela por dentro? É como se, por trás daquele silêncio todo, houvesse uma tempestade de pensamentos, inseguranças e saudade. Mas o orgulho é como um gelo que congela qualquer possibilidade de reconciliação. Essa pessoa prefere sofrer calada do que dar o braço a torcer. E enquanto isso, você aí se perguntando, será que ela ainda pensa em mim? Pois eu te digo, pensa sim, e muito. Só que o estoicismo vai te mostrar exatamente como virar esse jogo, sem precisar correr atrás, sem se humilhar, e o melhor, fazendo com que essa pessoa venha até você, querendo, implorando, quase que sem perceber, comendo na sua mão. Hoje eu vou te mostrar as estratégias silenciosas, frias e certeiras que os estoicos usavam para manter o controle emocional, virar o jogo psicológico e se tornar alguém absolutamente magnético. E isso não tem nada a ver com joguinho barato de sedução, não. É sobre entender como o ser humano funciona e como a sua presença, ou melhor, a sua ausência, pode ser a arma mais poderosa para despertar desejo, arrependimento e até obsessão. Você vai aprender como se tornar aquela pessoa que é impossível de esquecer, mesmo que o outro tente fingir que não sente mais nada. E para provar que você está comprometido com essa virada de chave, comenta aqui embaixo a frase: "Minha ausência é poder". Essa frase é um lembrete de que você não precisa gritar para ser notado. Quem sabe usar o silêncio domina qualquer conversa. Aperta o cinto, porque nos próximos minutos você vai descobrir como usar a filosofia milenar do estoicismo para fazer essa pessoa sentir sua falta como nunca antes. E sem perceber, vai querer voltar para o seu mundo. Só que agora, nas suas regras. Os gritos mais altos são aqueles que nunca são ouvidos. E o silêncio, meus amigos, é o som que enlouquece quem foi deixado para trás. Eles não vão demonstrar, não vão admitir, mas a sua ausência está corroendo essa pessoa por dentro, aos poucos, em silêncio. Você parou de mandar mensagem, deixou de correr atrás, não responde, não reage. E esse silêncio, esse vazio está ecoando na mente deles como trovão em um vale vazio. Quanto mais você se afasta, mais o orgulho tenta ocupar o espaço que você deixou. Mas não consegue, porque o que faz falta não são só suas palavras, é a sua energia, sua presença, sua calma. Antes da gente continuar, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e fica comigo até o fim, porque o que eu vou te contar pode doer, mas vai libertar você de vez. Imagina isso por um segundo, um cômodo cheio de fumaça, mas o fogo que causou aquilo já se apagou. O cheiro ainda está no ar, grudado nas cortinas, nas paredes, em cada respiração. Esse fogo é você. Você já foi, já saiu, mas a fumaça, as memórias, o calor que virou gelo de uma hora para outra, é isso que está deixando essa pessoa louca. Ela ainda respira o que você deixou, mesmo com você já longe. Acha que ela está bem? Que seguiu em frente? Deixa eu cortar essa ilusão agora. Não, ela não está bem, está travada. Porque o orgulho é uma prisão que parece força por fora, mas por dentro é pura tortura, e ela está presa nisso. Toda vez que pensa em te procurar, o orgulho sufoca e sussurra: não seja fraco, deixa ele a vir primeiro, ele a que sinta a dor. Mas a real é que essa dor já está lá, está consumindo. As pessoas não se quebram em brigas escandalosas, elas quebram no silêncio. Elas se desfazem quando encaram seu nome na tela e não têm coragem de clicar em enviar. Não porque não querem falar com você, mas porque têm medo. Medo de você não responder, medo de perceber que você superou, medo de que seu silêncio não seja raiva, e sim paz.
E a paz, meus amigos, é a coisa mais assustadora de perder. Sêneca já dizia: se quiser ser poderoso, domine suas emoções. E foi isso que você fez. Recuperou o seu poder, não machucando, não manipulando, mas se afastando e deixando a sua ausência falar por você. E acredite, ela está falando mais alto do que qualquer grito. Eles vão bancar os fortes, postar fotos, sorrir mais alto, fingir que estão radiantes. Mas à noite, quando as curtidas somem e os filtros caem, é o seu silêncio que senta do lado deles. É o seu nome que quase escapam de sussurrar, mas não dizem, esperando que você desista primeiro. Querem um sinal, uma mensagem, qualquer coisa que diga que você ainda se importa. Mas esse não é mais o seu papel. Você não está aqui para curar o ego de ninguém. Não é sua missão quebrar seu próprio coração tentando salvar o deles. Você está aqui para crescer, para evoluir, para sair dos joguinhos e das guerras silenciosas. Porque o verdadeiro poder não é ter a última palavra, é ir embora e deixar o tempo mostrar quem realmente se importava e quem só queria controle. Então fique firme, não se renda, não caia na armadilha do silêncio alheio achando que ele significa paz. Muitas vezes, ele significa desespero. Deixe o seu silêncio ecoar. Deixe a sua ausência mostrar o quanto sua presença era valiosa. E deixe que o orgulho seja o muro que os mantém presos, enquanto você continua subindo. Se isso fez sentido para você, se você sabe que tem alguém sofrendo em silêncio porque você escolheu se priorizar, comenta aqui embaixo: meu silêncio tem poder. Mostre para eles, para você e para o mundo, que sua ausência não é fraqueza, é sabedoria. Por que eles não estão desmoronando como você pensou que aconteceriam? Essa pergunta, por mais simples que pareça, é justamente o que atormenta essa pessoa. Porque, no fundo, ela obriga o orgulho a encarar uma verdade incômoda. Talvez quem era essencial ali fosse você, não o contrário. E isso machuca. Então continue firme, sem provocar, sem postar indiretas, sem dar respostas. Nada, absolutamente nada que sirva de apoio para alimentar as ilusões que eles criaram para si. Deixe que se percam na própria mente. Deixe que rolem o feed e encontrem sua felicidade estampada sem fazer a menor ideia de como você a encontrou. Sem eles. Porque a verdadeira força não faz barulho, não implora por atenção, não manda recados cifrados. Ela simplesmente existe. E agora, esse é o seu poder. Você não está mais no celular deles, está na mente. E o mais curioso, eles mesmos colocaram você lá. Se você sente isso, se tem certeza de que essa pessoa continua te observando, mesmo calada por puro orgulho, escreve aí nos comentários: cansei de ser o segredo deles. Deixa que vejam, deixa que saibam, mas principalmente deixa que você se enxergue com a clareza que sempre mereceu. O que vem pela frente vai fazer com que sintam o peso do seu silêncio de um jeito que jamais imaginaram. E aqui vai um aviso. O que você está prestes a descobrir vai doer em quem pensou que você nunca teria coragem de sumir. Vai ferir quem acreditava que podia brincar com a sua presença. Mas agora é tarde. E a ausência que você representa é o espelho mais cruel que eles poderiam encarar. Cada novo dia sem você virou uma guerra interna. Emoção contra ego, orgulho contra verdade. O orgulho sorri por fora, mas por dentro é puro medo, puro pânico. E cada segundo em que você escolhe o silêncio, um novo conflito explode dentro deles. Não é amor o que grita, é confusão, é angústia. Eles estão vivendo uma batalha que você já venceu. A de quem se recusa a se expor por medo de parecer fraco, mas sofre em silêncio pela ausência que não consegue apagar. E essa guerra acontece mesmo quando estão sorrindo, postando, fingindo que tudo está no lugar. A verdade, eles estão congelados, travados entre dois impulsos. Um que quer te chamar agora mesmo
e outro que diz: fica firme, não demonstra nada. Eles ficam ali, olhando seu nome, digitando e apagando mensagens, tentando se convencer de que superaram tudo, mas no fundo, torcendo para que seja você quem desista primeiro. Você virou aquele pensamento persistente que aparece quando o mundo silencia. A ausência que virou presença nas horas mais quietas. E quanto mais você se mantém forte, mais isso consome eles por dentro. Porque agora já não é sobre você. É sobre o que eles estão perdendo. Sobre o que se recusam a admitir que precisam. No reflexo do espelho, eles veem alguém que deixou algo precioso escapar por entre os dedos. E ao invés de encarar essa dor, vestem o orgulho como escudo. Sorriem mais, saem mais, postam mais. Mas tudo isso é só distração. E distração não cura. Ela adia. E mais cedo ou mais tarde, tudo desaba. Principalmente à noite, quando o silêncio toma conta. Quando não há curtidas, nem risos forçados. Quando o palco some e só sobra a verdade. É nesse momento que seu nome volta com força. Que sua presença se faz sentir mesmo sem estar lá. Que a sua ausência grita mais alto do que qualquer mensagem poderia dizer. Mas mesmo assim, não vão te procurar. Não ainda. Porque o orgulho, mesmo ferido, ainda fala mais alto que a dor. Pelo menos até o momento em que a dor se torna insuportável. Até que o silêncio deixe de ser proteção e vire castigo. Aí sim, começa o desespero. Enquanto você estava lá, eles jogavam. Testavam limites, sumiam, voltavam. Achavam que você sempre estaria ali. Mas agora que você se afastou de verdade, o chão começou a tremer. E o pior medo bate. Será que acabou? Será que você seguiu em frente? Será que eles perderam tudo de vez? Mas mesmo com tudo isso, continuam esperando um sinal. Qualquer sinal seu. Uma mensagem, um stories, um deslize. Só que quanto mais o tempo passa, mais o silêncio vira tortura. E agora vem o mais importante. Essa luta já não é mais sua. Você já se entregou, já tentou, já amou. Agora é com eles. Mas ao invés de avançar, preferem se esconder atrás do ego. Só que o ego não cura, ele apenas endurece o que já está quebrado. Marco Aurélio disse: o que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho, vira o caminho. O orgulho deles é a barreira. O silêncio é o muro, mas a sua ausência é a chave. A chave que força eles a encarar tudo que fugiram até aqui. Então se mantém firme. Não mande mensagem só porque bateu saudade. Não desfaça o que construiu só porque seu coração pesa. Cada dia que você se mantém em paz, é um dia em que eles precisam lidar com o que causaram. Eles sentem. Não com estardalhaço, não com palavras, mas lá no fundo, onde tudo que é verdadeiro mora. Quando o barulho cala, é você quem permanece. Se você chegou até aqui e sabe que não vai mais abrir mão da sua paz para alimentar o ego de ninguém, escreve nos comentários: meu silêncio é minha força. Escreve alto, mostra para eles, mostra para o mundo, mostra para si mesmo. Migalhas não são conexão, são controle, um gesto vago, um sinal solto, uma indireta mal disfarçada. Nada disso é amor. É só uma coleira invisível feita de esperança. Eles não vão te procurar de verdade, não com sinceridade, não com palavras que importam. Em vez disso, eles lançam migalhas, pequenas pistas espalhadas só o suficiente para manter sua atenção viva, mas nunca próximas o bastante para te trazer de volta de verdade. Uma frase enigmática, um story familiar, uma música que tocava vocês por dentro, ou até uma coincidência em um lugar onde vocês costumavam ir. Você vê, você sente, e uma parte sua quer acreditar que é um sinal, que ainda existe sentimento, que eles só estão com medo. Mas mesmo que seja verdade, isso não importa, porque migalhas não são cura, são armadilhas.
são maneiras sutis de te manter preso entre o quase e o nunca. Nem com eles, nem livre. A verdade é dura. Eles querem saber se você ainda está lá. Querem manter o acesso sem compromisso, a presença sem responsabilidade. E isso não é amor, é manipulação. Eles não estão prontos para voltar. Estão apenas garantindo que você não vá embora, alimentando sua dúvida, semeando esperança. E se você cair nessa, começa a correr atrás de fantasmas, a dar significado a gestos vazios, a tentar montar um quebra-cabeça que só você está tentando completar. Não se maltrate assim. Porque quem realmente quer estar na sua vida mostra isso, sem enigmas, sem postes dúbios, sem metades, só atitude, presença real, clareza, esforço constante. Mas quem só te oferece migalhas não quer amar, quer medir, quer testar, quer saber. Ainda tem o poder sobre essa pessoa. E cada vez que você responde, curte, visualiza, engaja, entrega um pedaço da sua paz. Vamos destruir essa mentira agora. Quem sente sua falta de verdade não joga xadrez com seu coração. Chega com sinceridade, com clareza. E se não chegam, não é medo, é ego. E você não foi feito para viver decifrando mensagens confusas ou tentando entender sentimentos ocultos. Você não está aqui para seguir sombras ou esperar sinais que talvez nunca venham. Você está aqui para crescer, para viver com intensidade, para ser inteiro, e não metade do que alguém quer ou aceita. E quando você para de correr atrás dessas migalhas, algo extraordinário acontece. Eles são obrigados a se encarar, a perceber que o jogo deles não funciona mais, que você evoluiu, que você já não aceita mais um quase disfarçado de amor. E isso assusta, porque eles sabem, o controle acabou. Como disse Epicteto, a liberdade é o único objetivo digno na vida. E existe algo mais libertador do que abandonar quem só te alimenta com restos, quando o que você merece é um banquete? Então, deixa que joguem pistas no vazio. Deixa que soltem músicas, legendas, acasos calculados. Mas não morda a isca, não retribua. Não alimente o que já não te merece. Você não está sendo frio, nem rancoroso. Está apenas farto de interpretar papéis num roteiro que nunca foi seu. Você cresceu. Você saiu do labirinto. Agora você exige clareza. E isso os assusta, porque enquanto você dançava para chamar atenção, eles estavam no controle. Mas agora que a música acabou, só resta o silêncio. E nesse silêncio, eles percebem que ficaram sozinhos na pista. Se você vem vendo os sinais, se algo lá dentro ainda hesita, querendo acreditar que essas migalhas significam algo, escreve agora nos comentários: não corro atrás de migalhas. Que isso seja seu limite, sua afirmação, que eles vejam, que o mundo veja, mas acima de tudo, que você sinta. Aperta o like se você está cansado de interpretar sinais ambíguos. Agora vamos falar sobre algo que dói ainda mais. Quando a fantasia que eles criam sobre você começa a ser maior do que a realidade jamais foi. Eles não são assombrados pelas brigas, pelos defeitos ou pela distância. Não, o que realmente os persegue são os melhores momentos. As risadas, as conversas madrugada adentro, o conforto silencioso da sua presença, a forma como você era a calmaria nos dias de tempestade. E quanto mais eles pensam, mais essa versão fantasiosa de você começa a dominar tudo. Mas aqui está o detalhe. Já não se trata de você. Trata-se deles. Do vazio interno que agora percebem que você preenchia. Das projeções que fizeram, esperança, segurança, sentido. Agora que você se foi, o que resta é uma perseguição a um fantasma. E é esse fantasma que eles amam, não você, não a versão real, viva, em evolução, mas uma versão moldada pela mente, que nunca respondeu, nunca impôs limites, nunca partiu.
E essa fantasia é perigosa porque os protege da verdade. Permite que reescrevam a história. Talvez não tenha sido culpa minha. Talvez fôssemos perfeitos. Se ao menos eu não tivesse dito aquilo. Então eles ficam presos no looping, obcecados, remoendo. Não com intenção de consertar, mas de reviver. Porque reviver dói menos do que aceitar que talvez nunca mais tenham outra chance. Você se tornou o capítulo inacabado, o IC. E por mais que isso pareça lisonjeiro, por mais que pareça justiça, não se deixe enganar. Ser a fantasia de alguém não é o mesmo que ser a realidade de alguém. A fantasia não exige esforço, amadurecimento, verdade. Ela ignora quem você é agora. Porque enquanto você está aí crescendo, mudando, se tornando, eles ainda estão presos em quem você era. Agarrados aos melhores momentos, aos trechos que cabem na versão deles da história. Mas você não é mais essa pessoa. Você não está parado. Não está esperando ser idealizado, está seguindo em frente enquanto eles andam de marcha a ré. E quanto mais você evolui em silêncio, maior fica o abismo, mais nítida se torna a diferença. E de repente a fantasia começa a doer, não por ser bela, mas por não ser mais real, porque no fundo eles sabem, aquela versão de você não existe mais. Sabem que você não está parado pensando neles. Você está se reconstruindo, se curando, brilhando, virando exatamente aquilo que eles sempre imaginaram, mas nunca tiveram paciência ou profundidade para acompanhar. E é aí que o verdadeiro coração partido nasce. É esse o espelho que eles não suportam encarar. Então, por favor, não volte. Não se diminua para caber na imagem que criaram. Não responda aos toques sutis, às saudades camufladas, porque eles não sentem falta de você. Sentem falta da versão de você que ainda precisava deles. E essa pessoa se foi. Como disse o grande poeta Rumi, não se perca na sua dor. Um dia, sua dor será a sua cura. E é isso que está acontecendo agora. Seu silêncio está curando a ilusão. Está trazendo clareza. Eles estão percebendo que você nunca foi posse deles. E agora, nem imaginação eles têm mais direito de usar. Se isso ressoa com você, se você sente que estão presos a uma versão de quem você foi, escreve nos comentários. Eu não sou a fantasia deles. Fala isso em voz alta. Se aproprie disso. Mostra para eles. Mostra para você. Mostra para o mundo. No próximo episódio, a gente vai falar sobre o momento exato em que eles percebem que estão presos numa prisão que eles mesmos construíram. E é aí, meus amigos, que o seu silêncio vira a lição mais alta que eles já ouviram. Vamos ver quem desiste primeiro. Foi o que eles sussurraram para si mesmos com um sorriso confiante, acreditando que você ainda estava preso emocionalmente, vulnerável à ausência deles. Mas o tempo é um professor implacável, porque orgulho não é paz, orgulho não é cura. E o silêncio, quando não tem propósito, vira um grito que ninguém mais ouve. Agora é exatamente isso que estão vivendo. Presos dentro do mesmo silêncio que um dia usaram como arma. Só que agora não é mais poder, é pressão, é dor. Uma dor que cresce a cada dia. A máscara começa a cair, os joguinhos perdem a graça. A atenção que perseguiam já não preenche. A falsa força começa a rachar sob o peso de tudo que ficou sem ser dito. Eles deslizam o dedo pela tela do celular, veem seu nome e aquela dor familiar volta a surgir. Mas dessa vez, dói diferente. Porque agora eles sabem que foram os próprios responsáveis por isso. Encaram a conversa vazia. Passam o dedo no botão de enviar. Mas sempre que o coração tenta agir, o orgulho puxa de volta. E se não responderem? E se eu parecer desesperado? E assim, em vez de mandar mensagem, eles sofrem. Em vez de curar, revivem. Em vez de consertar, paralisam.
Estão presos, não por você, não pelo seu silêncio, mas pela própria vaidade. A mesma que dizia, você não precisa deles, você é mais forte que isso. E agora, esse ego está devorando tudo por dentro. O que mais machuca é que eles tinham certeza de que você quebraria primeiro, que você cederia, que o silêncio seria demais para você. Mas não foi. Você continuou vivendo, continuou crescendo, continuou evoluindo. E agora, eles observam alguém que não está mais disponível, alguém que não é mais previsível, alguém que não está mais esperando. E isso os apavora, porque o silêncio que pensaram controlar virou o silêncio que os controla. E a cada segundo, sem uma mensagem sua, eles começam a se perguntar: será que fui longe demais? E se não se importarem mais? E se nunca voltarem? A porta está aberta, mas eles não conseguem atravessá-la. Por quê? Porque atravessar significaria admitir que estavam errados, admitir que sentem sua falta, admitir que perderam algo real. E o orgulho não permite essa confissão com facilidade. Então eles andam em círculos, olhando para a saída, mas sem coragem de ir. Enquanto isso, você está livre, porque escolheu crescer em vez de jogar. Escolheu paz em vez de batalhas de poder. Você não ficou apenas em silêncio, você se desconectou. Você não apenas foi embora, você foi adiante. E isso os assusta mais do que tudo. Porque agora eles sabem que não podem simplesmente voltar e continuar de onde pararam. Muita coisa mudou. Você mudou. Como disse Lao Tzu, aquele que conquista os outros é forte, aquele que conquista a si mesmo é poderoso. E foi exatamente isso que você fez. Você conquistou a si mesmo. Você dominou algo que poucos conseguem, a disciplina emocional. Então deixe que eles lutem com o próprio silêncio, que permaneçam na prisão que construíram, tijolo por tijolo. Você não deve a eles uma chave. Você não deve consolo, porque eles tiveram seu lado doce e confundiram com fraqueza. Agora estão encarando sua força e estão percebendo que não podem mais manipular isso. Se você sabe que eles estão presos no próprio orgulho enquanto te assistem subir, agora eles percebem que você não está quebrando, você está se transformando. E quando essa ficha cair, pode ser tarde demais. Você não está se escondendo para que eles se sintam no controle de novo. E essa ausência, essa é a punição que eles nunca imaginaram. Você virou o jogo sem dizer uma palavra. E não se engane, eles sentem isso profundamente. Não porque você está sendo cruel, mas porque agora estão sendo obrigados a encarar o vazio que eles mesmos criaram. Estão sendo forçados a perceber que amor de verdade, presença de verdade, conexão de verdade, não implora, não corre atrás. Ela se retira com dignidade. E dignidade, meu amigo, é o silêncio mais alto que existe. Ela ecoa no peito deles cada vez que pegam o celular, mas não conseguem digitar. Cada vez que sorriem para o mundo, mas se desmoronam sozinhos. Cada vez que querem dizer, sinto sua falta, mas o orgulho tranca a boca. Eles estão se afogando em palavras que nunca vão dizer, enquanto você respira em paz. Uma paz que conquistou com autocontrole. Porque você superou a necessidade de correr atrás. Superou a vontade de explicar seu valor. Descobriu que o verdadeiro poder está no que você não faz, nas coisas das quais você escolhe se afastar, no que você decide não responder. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará a força. E você compreendeu. É por isso que eles não conseguem mais te decifrar. É por isso que o seu silêncio assombra. Porque eles já não sabem em que página da história você está. Não sabem se você seguiu em frente, se está curando ou se está prosperando. E esse mistério queima mais fundo do que qualquer mensagem poderia queimar.
Você se transformou no silêncio que eles não conseguem parar de ouvir, no pensamento do qual não conseguem escapar. A prova de que já não são mais necessários na sua vida. E isso é o que mais os apavora. Então não quebre o silêncio. Não entregue a eles mais um pedaço de você que eles não souberam valorizar da primeira vez. Não volte só para aliviar a culpa deles por terem perdido você. Porque no momento em que você fala, a ilusão se quebra, para eles e para você. Deixe que eles se percam nos próprios pensamentos. Deixe que entrem em colapso sozinhos. Que sua quietude seja o espelho que eles têm medo de encarar. Porque quanto mais você permanece em silêncio, mais alto a verdade grita. Você nunca precisou de encerramento vindo deles. Você se tornou o seu próprio encerramento. Se você sente essa força crescendo dentro de si, se parou de se explicar e começou a se escolher, escreve nos comentários: meu silêncio fala por mim. Deixe que eles vejam, que o mundo veja. Mas, acima de tudo, lembre-se, essa é a sua nova versão. Curta se essa mensagem tocou fundo. Se inscreva se estiver pronto para continuar nessa jornada de força e equilíbrio. Porque na próxima parte, vamos mergulhar naquele momento inevitável, quando o orgulho deles desaba e a mensagem que você achou que nunca chegaria, chega tarde demais. Chega um momento, e pode acreditar, ele sempre chega, em que o peso do orgulho se torna insuportável. Aquela fachada de força, aquela confiança inflada, começa a ruir sob a pressão da sua ausência. O silêncio que antes parecia fácil de manter, agora sufoca. E, de repente, a ideia de continuar sem falar com você se torna mais assustadora do que parecer fraco. Então, eles voltam. Mas não voltam com a coragem de quem reconhece seus erros. Não voltam com um pedido sincero de perdão ou com o coração na mão. Eles voltam de forma tímida, disfarçada, segura, talvez com um "Oi, vi algo que me lembrou você", ou com um "Espero que você esteja bem". Quem sabe até com um "Achei sua blusa aqui, quer que eu devolva?". Parece inocente, amigável, inofensivo. Mas por trás dessa leveza está o medo de ter te perdido de vez. Não é amor explícito, é uma tentativa, um teste, um sussurro na escuridão para ver se você ainda está aí, esperando por um chamado que nunca veio. Mas o que eles não sabem é que você não está mais do outro lado da porta. Você não está mais checando o celular a cada hora, alimentando a esperança de um reencontro que só existia em silêncio. Você construiu paz no vazio, fortaleceu-se na distância. Aprendeu que sentir falta de alguém não é motivo para se abandonar. Aquela versão sua, que corria atrás, que cedia primeiro, que aceitava migalhas. Essa versão foi enterrada no mesmo dia em que você escolheu respeito próprio ao invés de caos emocional. E você nunca mais olhou para trás. Então agora o que retorna é um passado tentando tocar um presente que já não se encaixa. Eles esperavam te encontrar igual. Mas o que vem é alguém tranquilo, firme, inteiro. Alguém que responde sem ansiedade, sem mágoa, sem a necessidade de provar nada. Apenas presença, apenas confiança serena. Do tipo que diz: eu não precisava dessa mensagem para ficar bem, mas mesmo assim, obrigado. E isso é o que mais os abala. Porque pessoas assim, que agem por orgulho, esperam apenas duas reações. Ou você pula nos braços deles de novo, desesperado, ou fecha a porta na cara deles com raiva. Mas quando você faz nenhum dos dois, quando apenas permanece ali, centrado, sem drama, sem euforia, sem rancor, eles entram em pânico. Porque agora, eles não estão diante de alguém que foi ferido. Estão diante de alguém que não se quebrou. Você não será frio, não será cruel. Isso não é estoicismo, é vingança. E você não quer vingança, você quer paz. Vai deixá-los falar,
vai deixar que sintam o que tiverem que sentir. Mas não vai entregar a sua paz só porque eles decidiram finalmente bater na porta. Porque a pergunta é: onde eles estavam quando você precisou de clareza? Onde estava essa mensagem quando você tentava se levantar em silêncio? Onde estava essa energia quando você implorava por um mínimo de esforço? Isso não é revanche, é revelação. Eles achavam que tinham tempo. Acreditavam que você estaria sempre por perto, mesmo que em silêncio. Mas o seu silêncio ensinou a lição mais dura de todas. O tempo não espera pelo orgulho de ninguém. Enquanto eles hesitavam, racionalizavam, ensaiavam sentimentos, você curava, você superava, você se transformava na sua melhor versão. Então, se eles aparecerem, e muitos aparecem, lembre-se de uma coisa: não é seu papel confortá-los pelo atraso. Não é sua responsabilidade tornar seguro novamente o espaço que eles mesmos abandonaram. Eles não estão voltando para o mesmo lugar. E com certeza não estão voltando para a mesma pessoa. Eles vão tentar parecer familiares, vão apostar na nostalgia, esperando que as memórias adoçem o seu coração. Mas nostalgia não reconstrói pontes que o orgulho queimou. Apenas esforço verdadeiro, presença real e consistência emocional são capazes de erguer algo novo. E a verdade é, a maioria não está disposta a entregar isso. Muitos voltam apenas porque a ausência virou espelho. E nesse espelho, eles se viram sozinhos. Sem o seu carinho, sem a sua escuta, sem o seu apoio incondicional. Mas isso não é amor, é carência, é necessidade disfarçada de afeto. Por isso, não caia na ilusão. Não permita que uma mensagem suave reabra feridas que você levou tanto tempo para fechar. Lembre-se, o retorno deles pode não ser redenção. Pode ser apenas o reflexo do seu silêncio gritando mais alto do que a negação deles. E se eles realmente quiserem acesso à nova versão de você, terão que conquistar. Não com palavras bonitas, mas com ações concretas, com vulnerabilidade, com esforço constante, com verdade. E se eles não estiverem dispostos a oferecer isso, então você continua andando. Porque essa nova versão sua, moldada em silêncio, forjada na solitude, não é alguém que espera, é alguém que atrai. Atrai respeito, atrai reciprocidade, atrai paz. Você não precisa mais correr atrás de quem não sabe caminhar ao seu lado. Não precisa mais gritar por quem escolhe ser surdo. Porque agora você entende, não é sobre quem volta, é sobre quem fica, não é sobre quem aparece, é sobre quem permanece e, acima de tudo, é sobre quem você se tornou no processo. Se isso falou com você, se tocou uma parte sua que estava esquecida, curta esse vídeo agora. Comenta aqui embaixo. Você já sentiu um incômodo interno, como se algo estivesse fora do lugar, mas sem conseguir explicar exatamente o quê? Já percebeu que, mesmo sem dizer uma palavra, certas coisas vão te desgastando aos poucos, roubando sua energia, sua disposição e até sua paz? Talvez você ainda não tenha notado, mas existem coisas tóxicas que você guarda em silêncio, hábitos e padrões que corroem sua mente e seu emocional, mantendo você preso a situações que já não fazem sentido. E quanto mais você tenta ignorar isso, mais força elas ganham sobre você. Se você está cansado de se sentir estagnado, de viver uma vida que não reflete quem você realmente é, fique comigo até o final. Este é o momento de olhar para dentro, eliminar o que não serve mais e se libertar dessas 7 coisas que drenam sua força sem que você perceba. Se tiver coragem de seguir até o fim, posso te garantir, nada continuará igual. Vai ser desconfortável, mas também libertador. Você está pronto para essa mudança? Então vamos começar. Na era das curtidas, dos elogios imediatos e do reconhecimento público, aprendemos a sustentar nossa autoestima a partir da aprovação dos outros. O estoicismo, uma filosofia antiga e profundamente atual, propõe o caminho inverso, direcionar o olhar para dentro
e compreender que o aval mais importante é aquele dado pela própria consciência. Esse é o primeiro veneno que precisa ser eliminado em silêncio, a necessidade constante de ser visto, aceito e admirado. Não se trata de se afastar do mundo ou viver à margem dele. A reflexão é mais delicada. Quantas escolhas você fez com receio de parecer insuficiente? Quantas oportunidades deixou passar por medo de julgamentos? A dependência da validação externa nos aprisiona aos aplausos, às opiniões e às reações alheias. E pouco a pouco, quase sem notar, vamos abandonando nossa essência para corresponder às expectativas de pessoas que mal nos conhecem. Sêneca dizia que a aprovação dos outros é um preço baixo demais para quem preza a própria liberdade. Para os estoicos, essa liberdade representa a forma mais elevada de poder. Não se deixar afetar emocionalmente pelo que os outros pensam é um exercício de coragem silenciosa. Quando você deixa de justificar suas decisões ou buscar confirmação para suas mudanças, passa a viver de maneira mais coerente e firme. Abandonar o vício da validação não é algo anunciado. Não se proclama aos quatro ventos que você deixou de se importar com opiniões alheias. Pelo contrário, esse processo é discreto porque o mundo se desconcerta quando você deixa de pedir autorização para ser quem é. E é justamente nesse silêncio que a verdadeira força se constrói. Essa necessidade de aprovação alheia se instala muito cedo. Desde pequenos, somos treinados a buscar o muito bem, o parabéns, o você é especial. Reconhecer o esforço não é um problema. O desequilíbrio surge quando esse reconhecimento passa a ser a base da nossa identidade. Quando toda decisão vem acompanhada da pergunta "o que vão achar de mim?", já não somos nós que conduzimos o caminho, mas as expectativas dos outros. O estoico compreende que a vida é breve demais para ser vivida sob constante observação externa. Nesse processo, o silêncio não é apenas uma estratégia, mas um sinal de amadurecimento. Eliminar o vício da validação em silêncio é deixar de explicar cada escolha, parar de expor cada movimento como se fosse preciso autorização para seguir adiante. É confiar no próprio juízo, mesmo quando não há compreensão ao redor. O valor de uma ação não está no aplauso que recebe, mas na intenção que a sustenta. Epicteto é um exemplo claro disso. Apesar de ter sido escravizado, um homem sem liberdade formal era plenamente livre por dentro. Não buscava provar nada, nem desejava aceitação. Sua preocupação era agir com coerência e retidão. Ele ensinava que, se alguém questionar seu valor, não é motivo para ofensa, mas para reflexão. É verdade ou não? Se não for, siga adiante. Essa é a força de quem não precisa da opinião alheia para viver com dignidade. Abandonar a busca constante por aceitação não é soberba, é tranquilidade. É compreender que ser rejeitado por viver a própria verdade é um preço justo para não se abandonar. Quanto mais você reduz a necessidade de aplausos, mais espaço surge para escutar a própria intuição. E quando esse espaço se amplia, uma nova forma de liberdade aparece, aquela que não se abala com julgamentos e que dispensa holofotes para continuar evoluindo. Mas depois de silenciar o desejo por reconhecimento, outra armadilha costuma emergir: a comparação constante. E o aspecto mais perigoso dela é que atua de forma silenciosa. Quase nunca falamos sobre isso, mas sentimos. Observamos a vida dos outros, ou mais precisamente, o recorte cuidadosamente escolhido para ser exibido, e começamos a medir nosso valor por um padrão que nunca foi pensado para nós. Você desperta bem, com energia, até abrir o celular e se deparar com alguém viajando, comprando um carro novo ou anunciando uma conquista extraordinária. Em poucos segundos, aquilo que antes parecia suficiente passa a soar pequeno, atrasado, sem brilho. E assim surge a frustração. Não porque sua vida esteja ruim, mas porque você passou a avaliar o próprio caminho pelo ritmo de outra pessoa. O maior risco da comparação é que ela jamais é equilibrada. Você não confronta sua essência com a essência do outro. Compara seu caos interno com a vitrine cuidadosamente montada de alguém. E faz isso em silêncio, enquanto segue sorrindo, trabalhando e publicando a sua própria versão filtrada da vida. A realidade
é que ninguém tem tudo sob controle. Todos enfrentam algo. Muitos, inclusive, as mesmas inseguranças que você. A diferença é que alguns aprenderam a não transformar isso em autossabotagem. Abandonar a comparação exige disciplina da mente. Um treino diário de retornar para si e reajustar o foco. Em vez de olhar para fora e se perguntar, por que eu ainda não tenho isso? O convite é mudar a pergunta para o que faz sentido para mim neste momento. Porque não importa se alguém avançou mais rápido, conquistou algo que você deseja, tem um corpo diferente ou uma carreira mais visível. O que realmente importa é estar em paz com o próprio percurso, respeitar o seu tempo e construir algo que seja genuinamente seu. E esse afastamento da comparação acontece de fato em silêncio. Não se anuncia ao mundo que você deixou de se medir pelos outros. Você simplesmente deixa e passa a ser a sua própria referência. É comum confundir inspiração com comparação. A inspiração move, a comparação paralisa. Quando você se inspira em alguém, existe admiração sem autocrítica. Já a comparação costuma vir acompanhada de pensamentos corrosivos. Eu nunca vou chegar lá, estou atrasado, não sou bom o bastante. É nesse ponto que o ciclo da autossabotagem se inicia. A energia cai, a motivação desaparece e a ação não acontece. Não por incapacidade, mas porque se gasta tempo demais tentando ocupar um lugar que não é seu. Reconhecer a própria singularidade e, ainda assim, se sentir suficiente exige maturidade. Isso não é acomodação, é lucidez. Você não precisa ser outra pessoa, nem seguir o ritmo de ninguém. Precisa apenas se tornar mais fiel a si mesmo, dia após dia. Comparações silenciosas desgastam. A autoestima sem chamar atenção, mas com efeitos profundos. Por isso, abandoná-las é um gesto de autocuidado. Discreto, sim, mas profundamente transformador. A terceira coisa tóxica que precisa ser eliminada são as reclamações constantes, um hábito que envenena aos poucos. Existe um tipo de toxicidade que não se manifesta em explosões, mas em suspiros, queixas diárias, frustrações repetidas, reclamações sobre tudo e todos. É como um pingar contínuo de negatividade que parece inofensivo no começo, mas com o tempo drena a motivação, rouba a leveza e afasta possibilidades. O problema da reclamação não está no desabafo pontual, mas na repetição que substitui a ação. Reclamar passa a ser uma maneira confortável de aparentar movimento, quando na verdade apenas disfarça a estagnação. É mais simples culpar o trânsito do que acordar mais cedo, mais cômodo responsabilizar o chefe do que encarar a própria insatisfação e planejar uma mudança. E quanto mais se reclama, mais se fortalece a sensação de impotência. O hábito de reclamar cria uma falsa impressão de controle, como se repetir o problema fosse suficiente para resolvê-lo. Mas ocorre o oposto. Quanto mais se fala, menos se age. E quanto menos se age, mais se reclama. Um ciclo sem fim. Eliminar esse hábito em silêncio é mudar de postura sem fazer anúncios. É parar de repetir o mesmo discurso, começar a procurar caminhos, reorganizar prioridades. De forma discreta, você substitui a queixa pela ação. Parece uma mudança pequena, mas ela altera tudo. Porque quando você deixa de ser quem sempre aponta problemas e passa a ser alguém que busca soluções, ainda que sem alarde, o ambiente ao redor se transforma, os vínculos se fortalecem e, principalmente, a autoconfiança cresce. É a diferença entre se afogar na dificuldade e aprender a nadar até a margem. Estamos falando daquele comportamento quase automático de transformar qualquer situação em motivo de descontentamento. O clima, o trabalho, a família, os imprevistos do dia a dia. Não é que os desafios deixem de existir, mas a forma como você escolhe responder a eles define se está vivendo de fato ou apenas sobrevivendo. Quem reclama constantemente, aos poucos, perde a capacidade de enxergar o que funciona, o que já está dando certo, o que poderia ser aproveitado. É importante compreender que reclamar o tempo todo não é apenas um problema de comunicação. É um modo de se colocar diante da vida. É assumir o papel de vítima, mesmo quando ainda há espaço para agir. E quanto mais esse papel é reforçado, mais difícil se torna abandoná-lo. Isso afeta o pensamento, as relações
e até a criatividade. Afinal, quem repete que nada funciona acaba acreditando nisso, e acreditando deixa de tentar. Substituir a reclamação por uma observação mais consciente é um avanço significativo. Significa reconhecer o desconforto, sim, mas com um olhar mais maduro. O que está ao meu alcance? O que não depende de mim? Qual a melhor forma de reagir? Não se trata de silenciar tudo o que incomoda, mas de direcionar a energia das palavras para construir em vez de reforçar velhos padrões. Essa mudança, apesar de simples, tem o poder de reorganizar sua relação com o cotidiano. E é a partir daí que a vida volta a fluir. Neste capítulo, vamos tratar de uma forma de toxicidade que nem sempre é fácil de perceber, justamente porque se disfarça de afeto, relações que drenam a sua energia. Não estamos falando apenas de pessoas tóxicas no sentido mais óbvio, mas de vínculos que, ao longo do tempo, perderam o equilíbrio e passaram a gerar cobrança, tensão e desgaste. São conexões mantidas por costume, culpa ou medo de desapontar, e que, sem que você note, acabam travando mais do que impulsionando. Nem sempre o peso vem de dentro. Muitas vezes, o que te sobrecarrega está nas relações que você insiste em sustentar, mesmo depois de já não fazerem sentido. Aquela amizade que virou competição silenciosa, o familiar que aparece apenas para criticar, o colega que diminui você por meio de brincadeiras. Você vai tolerando, sorrindo por conveniência, até perceber que, sempre que está perto dessas pessoas, sai mais esgotado do que quando chegou. O mais difícil é aceitar que nem todo vínculo precisa continuar. Em alguns momentos, crescer significa se afastar, e isso não exige conflitos nem grandes explicações, é apenas uma decisão de proteger sua energia e sua saúde emocional. Quando você passa a escolher melhor com quem compartilha seu tempo e suas emoções, a mudança interna é imediata. Surge mais leveza, mais clareza, mais foco no que realmente importa. Não porque os outros mudaram, mas porque você deixou de se violentar para sustentar relações que já não cabem mais. Há uma diferença profunda entre ser leal e se anular, entre apoiar alguém e carregar essa pessoa nos ombros. Compreender esse limite é libertador, e é justamente ao reconhecê-lo que você começa a atrair vínculos mais saudáveis e autênticos. Quem deseja o seu bem não exige que você desapareça para caber na vida dele. É comum manter certas pessoas por perto apenas porque sempre foi assim, mas o tempo de convivência por si só não justifica um relacionamento. O que realmente importa é a qualidade da troca. Você se sente confortável sendo quem realmente é? Ou vive em estado de alerta, medindo palavras e atitudes para não desagradar? Relações saudáveis não exigem personagens nem vigilância constante. Elas oferecem espaço para respirar, acolher e crescer juntos. Existem também vínculos sustentados pela obrigação emocional. Aquela sensação de que você precisa atender, precisa ouvir, precisa suportar, seja porque o outro atravessa um momento difícil, seja porque ninguém mais consegue lidar com ele. Mas quem exige sua presença o tempo todo, mesmo quando você já está no limite, não está pedindo apoio, está impondo dependência emocional. E isso, com o passar do tempo, adoece. A dificuldade de se afastar dessas relações costuma nascer do medo de parecer egoísta. No entanto, cuidar de si não é egoísmo, é responsabilidade. Você não precisa se afastar com ressentimento ou raiva. Pode apenas ajustar a proximidade, redefinir acessos e estabelecer limites mais claros. Isso pode significar responder com menos urgência, não se envolver nos mesmos conflitos, parar de assumir problemas que não são seus. E isso não te torna uma pessoa fria, te torna alguém consciente. Inclusive, quando você passa a se respeitar, começa a ensinar ao outro, mesmo sem dizer nada, como espera ser tratado. Algumas pessoas vão se afastar, e isso é natural. Outras aprenderão a se relacionar com você de maneira mais madura. A verdade é simples. Ninguém que realmente te valoriza vai embora porque você estabeleceu limites. Quem se afasta, na maioria das vezes, é quem se beneficiava da sua ausência deles. No fim, a energia que você permite ao seu redor influencia diretamente sua paz e sua clareza mental.
Manter vínculos que desgastam não é sinal de bondade, é autossabotagem disfarçada. E quando você passa a escolher melhor com quem caminha, percebe que o verdadeiro descanso não está em se isolar do mundo, mas em conviver com pessoas cuja presença não pesa. Depois de se libertar de relações que drenam sua energia, é natural voltar o olhar para dentro e perceber o que, mesmo de forma sutil, ainda te mantém preso. É aí que surge a quinta coisa tóxica que precisa ser eliminada: a culpa que não é sua. Talvez essa seja uma das formas mais silenciosas e destrutivas de autocondenação. Carregar responsabilidades que não te pertencem pode até parecer nobre à primeira vista, como se assumir tudo fosse sinal de maturidade ou compromisso. Na prática, porém, esse peso vai moldando seus comportamentos, corroendo a autoestima e impedindo que você avance com leveza. Quantas vezes você se responsabilizou por situações que estavam completamente fora do seu controle? Pelas reações de outras pessoas, por conflitos familiares antigos, por não ter conseguido salvar alguém de um caminho difícil, como se isso fosse sua função. Esse tipo de culpa, muitas vezes herdado de padrões antigos, te coloca em uma posição permanente de dívida, como se você estivesse sempre devendo algo, sempre precisando fazer mais, ser mais, carregar mais. O problema é que essa culpa se disfarça. Ela aparece em pensamentos como: eu deveria ter insistido mais, eu poderia ter feito diferente, a falha foi minha por não ter percebido antes. Quando esse discurso interno se prolonga, você passa a pedir desculpas por existir, por ter limites, por não corresponder às expectativas dos outros. Perde o senso de merecimento, o prazer de fazer algo por si, e entra em um ciclo contínuo de autoquestionamento. Eliminar essa culpa não é fingir que erros não existiram, é aprender a separar aquilo que de fato foi sua responsabilidade daquilo que resultou das escolhas dos outros. Você não responde pelas dores que não causou, pelas decisões que não tomou ou pelos caminhos trilhados por quem recusou ajuda. Existe uma diferença clara entre empatia e autossacrifício, e ultrapassar esse limite repetidamente só gera frustração e esgotamento emocional. Recolocar a culpa no lugar correto é um gesto de libertação. Ao devolver aos outros o que nunca deveria ter sido seu, você cria espaço interno para algo novo nascer. Não se trata de fugir das consequências dos próprios atos, mas de parar de viver como se tudo fosse culpa sua. Essa limpeza emocional não precisa ser ruidosa nem dramática. Ela acontece por dentro, em silêncio, mas com profundidade. E quando isso ocorre, algo se organiza internamente. Você passa, enfim, a se permitir viver com mais leveza. Depois de soltar a culpa que não lhe pertence, chega o momento de encarar a sexta coisa tóxica que te mantém preso: a resistência à mudança. Esse medo discreto que faz você permanecer onde está, mesmo sem estar satisfeito. Mudar é uma palavra simples, mas carregada de peso para muitas pessoas. A resistência à mudança é um mecanismo humano natural que busca segurança no que é familiar, mesmo quando isso se torna limitador ou desconfortável. O problema surge quando essa resistência vira um bloqueio constante, transformando-se em uma armadilha que impede o crescimento e afasta você da vida que realmente deseja. Ela pode aparecer de diversas formas: adiamento constante, justificativas recorrentes, apego a velhos hábitos, medo do desconhecido ou até o receio de perder aquilo que já foi conquistado, ainda que esse conquistado não traga verdadeira satisfação. A dificuldade de soltar o que já pesa é uma das formas mais silenciosas de autossabotagem. É importante lembrar que mudança nem sempre significa um salto radical. Muitas vezes ela acontece em passos pequenos, quase imperceptíveis. O essencial é começar, mesmo quando o primeiro movimento parece incerto ou assustador. Permanecer parado, agarrado à zona de conforto por medo do novo, é como erguer uma prisão invisível que vai se fechando aos poucos, até sufocar o seu potencial. Superar essa resistência começa com a capacidade de observar, sem julgamento, aquilo que te paralisa, e então construir, gradualmente, a coragem necessária para agir. Quando você entende que a mudança faz parte do movimento natural da vida,
deixa de lutar contra a corrente e passa a caminhar com ela. O desconforto inicial deixa de ser visto como sinal de fracasso e passa a ser entendido como indício de transformação. E assim chegamos ao último hábito tóxico que precisa ser eliminado: a negação das próprias emoções. Muitas pessoas fazem isso sem perceber. Quando você compreende que ignorar o que sente não faz essas emoções desaparecerem, apenas intensifica o desconforto, algo muda por dentro. É como carregar uma mochila invisível, cheia de pesos ocultos, que aos poucos vão drenando sua energia. Pode ser a raiva não reconhecida, a tristeza abafada ou a ansiedade ignorada. Essas emoções não somem por vontade própria. Elas pedem atenção, cuidado e respeito. O ponto central é entender que aceitar o que se sente não significa se afundar nesses estados ou ser dominado por eles. Pelo contrário, é permitir que existam sem culpa ou julgamento e buscar compreender o que estão sinalizando. Muitas vezes, a raiva indica que algo precisa ser ajustado. A tristeza pode revelar o encerramento de um ciclo e a necessidade de seguir adiante. Reconhecer isso é um ato de coragem e de autocompaixão que fortalece em vez de enfraquecer. Quando você passa a ouvir essa voz interna, abre espaço para agir com mais clareza e menos confusão. Em vez de reagir por impulso ou se fechar, começa a fazer escolhas que refletem com mais fidelidade quem você é e o que deseja para a sua vida. Essa conexão com as próprias emoções é o que dá sentido a todos os passos anteriores. Abandonar a busca por aprovação, evitar comparações, sair do ciclo da reclamação, encerrar relações desgastantes, soltar culpas indevidas e enfrentar a mudança. É por isso que esse último hábito tóxico é tão poderoso. Ele não apenas reúne tudo o que foi dito, como sustenta a sua capacidade de seguir em frente com equilíbrio. Quando você passa a acolher o que sente, assume o papel principal da sua própria história, em vez de permanecer refém de emoções mal resolvidas. Chegar até aqui já representa um avanço significativo. Você acabou de conhecer 7 hábitos tóxicos que muitas vezes agem de forma silenciosa, mas podem estar bloqueando seu crescimento, sua tranquilidade e sua liberdade. O mais importante agora é lembrar que a mudança não acontece por um impulso momentâneo de força. Ela é um processo de cuidado consigo mesmo, construído dia após dia. Por isso fica o convite à reflexão. Quais desses hábitos você já percebe que começou a abandonar? E qual deles ainda precisa da sua atenção para ser superado? Não é necessário mudar tudo de uma vez. O essencial é dar passos conscientes um por dia, aprendendo a cuidar melhor da sua mente e das suas emoções. Se quiser, deixe nos comentários para firmar esse compromisso com você mesmo. Eu escolho deixar os hábitos tóxicos para trás. E claro, inscreva-se no